Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo 3 de 1 aos Coríntios. Abra aí a sua Bíblia, nesse capítulo 3 de 1 aos Coríntios. Somos ainda carnais? Esse é o tema desse capítulo 3. Abra aí e faça uma leitura prévia antes de nos ouvir. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Igreja dos Semeadores. Aproveite e inscreva-se aí no nosso canal. Clica aí no sininho à sua esquerda e dê já o seu like aí, ajudando o nosso canal. Como dissemos, Coríntios foi escrita para principalmente combater a rebeldia, as divisões e a falta de amor, que tinham sido causadas pelo orgulho e pela presunção da igreja de Corinto. Nós estamos vendo a parte 2, capítulo 3. Somos ainda carnais, diz o apóstolo Paulo, porque há dissensões entre nós, e uns se acham de Paulo, outros se acham de Apolo, outros de Cefas e ainda outros de Cristo. Como carnais, não podemos receber o alimento sólido, mas o leite. Há tantas divisões entre nós, mesmo hoje, e haverá sempre. Logo, a tolerância, a paciência, o amor devem abundar em nossos corações, para que não servamos de tropeço na vida do irmão, pelo qual o Senhor morreu por ele. Há um só Senhor, mas há inúmeros irmãos que estão certos e inúmeros irmãos que estão errados. Continuaremos meninos na nossa fé por causa do ciúme e das contendas? Quando eu sou e quero ser melhor, mais espiritual, mais forte, mais iluminado que o meu irmão, é porque me esqueci do amor de Cristo e estou provocando divisões no corpo de Cristo. No entanto, eu acredito que na busca de melhorias contínuas, também no caminho do Senhor, e como estou buscando a excelência, óbvio que serei ou quererei ser melhor, mais espiritual, mais forte, mais iluminado, mas jamais que o meu irmão por quem Cristo Jesus morreu. Antes, diante de Deus e para a sua glória. Aí sim a motivação está ou estará correta. Parte 2, que nós estamos vendo em continuação, começamos no capítulo 1, iremos até o capítulo 6, verso 20, relatório feito pelos da casa de Cloe. Estaremos vendo esse relatório feito por eles. Paulo volta a sua atenção para algumas questões que haviam sido levantadas a ele pelos da casa de Cloe. Ele tem duas preocupações principais que formam essa nossa divisão proposta. A primeira, divisões na igreja. Como já falamos, estamos vendo do verso 10 do capítulo 1 até o capítulo 4, 21, essas divisões na igreja. As pessoas da casa de Cloe informaram que havia um movimento de separação muito sério dentro da igreja. Para melhor entender isso, também fizemos algumas divisões em seções. Nós estamos na seção 2, a sabedoria e o poder de Deus. Começou no capítulo 1, verso 18, e vai até o capítulo 3, no verso de número 4. Então, nos 4 primeiros versículos deste capítulo, estaremos vendo em continuação a sabedoria e o poder de Deus. Em seguida, veremos os problemas morais. Vai começar depois no capítulo de número 5. Estamos então vendo até o verso 4, Paulo falando da verdadeira sabedoria e do poder de Deus. Paulo nos diz que não pode se referir a eles como espirituais, isto é, como que pertencentes ao Espírito Santo. Carnais ou mundano, Paulo não fala de carne como corpo físico, mas refere-se à inclinação da natureza humana decaída que se segue às tendências da era perversa em que vivemos. Tem gente que culpa o corpo, mas o corpo é como um carro. Você não pode culpar o carro pela potência que ele tem, mas o piloto que conduz o carro pode, em vez de conduzir o carro a 80 km por hora, conforme as placas de advertência e sinalização, ele põe o carro a 200 km por hora. Então não é o corpo quem peca, mas é quem conduz o corpo, né? Então Paulo não fala da carne como corpo físico, mas se referindo à inclinação da natureza humana. Os coríntios que receberam o Espírito Santo tornaram-se espirituais no sentido mais fundamental da palavra.
Mesmo assim, havia alguns na igreja visível de Corinto que não criam em Cristo e por isso não receberam o Espírito. Além do mais, alguns cristãos verdadeiros estavam levando uma vida tão discordante do Espírito que Paulo teve de tratá-los como se fossem ímpios. A rivalidade entre os coríntios era prova de que precisavam ser tratados como carnais. Eles haviam se tornado tão fúteis e insensatos que se dividiram em grupos que eram leais a vários líderes. Ainda hoje, século XXI, mudamos muitas coisas. Ou continuamos com as mesmas meninices e suas respectivas tolices? O que vocês acham? Seção 3, Ministério e Apostolado. Vai do verso 5 do capítulo 3 até o capítulo 4, no verso de número 21. Paulo falará aqui um pouco do seu ministério e apostolado, com o objetivo de conter as divisões que assolavam a igreja de Corinto. Paulo fornece a perspectiva correta para definir um líder de verdade e explica por que líderes não devem ser motivo de disputa na igreja. Em primeiro lugar, ele chama tais líderes de servos. Jesus deixou claro que em seu reino, os líderes são aqueles que praticam a humildade e o serviço. Marcos 9:35. Paulo e Apolo, por exemplo, eram nada mais do que servos. Se Paulo plantou, Apolo regou, mas isso pouco importa se Deus não der o crescimento. Não adianta nada plantar, regar, se não houver crescimento da parte de Deus, não adianta. O desejo de Paulo, pregar o evangelho não onde Cristo não for anunciado, motivou-o a estabelecer muitas igrejas. Ele era realmente um plantador de igrejas. É o que sonha a semeadores aqui no presente século. Nós estamos abrindo a nossa igreja ali na QNA 30, bloco 7, na Avenida Comercial Norte, em Taguatinga Norte. E nós queremos ser plantadores de igreja. É o primeiro templo que estamos levantando para o Senhor. Não é, no entanto, em vão que cada um cumpre o seu propósito diante de Deus. Certamente todos serão recompensados, conforme as obras que fizerem, mas de Deus todos devemos ser cooperadores. Provavelmente, Paulo tinha a intenção de dizer que os obreiros cristãos são cooperadores com Deus, ou que os cristãos que cooperam uns com os outros pertencem a Deus. O objetivo de Paulo fica mais claro a partir do contexto. Somente Deus é o responsável pelo êxito do ministério cristão. Entendeu? Não é o pastor fulano de tal, nem cicrano, nem beltrano. É Deus. Paulo passa da metáfora da vinha, versos 6 a 8, para a do construtor, ao nos falar que de Deus o povo era louvora e o edifício dele, e eles cooperadores com o verdadeiro agricultor e construtor. Cada um tem seu papel definido nas obras de Deus. Chamado para proclamar o evangelho em lugares onde não era conhecido, Paulo decidiu concentrar a sua pregação no Cristo crucificado. Então, de forma prudente, literalmente sábio, ele faz uma alusão ao discurso anterior sobre a sabedoria verdadeira. Embora seja o construtor, o fundamento deve ser Cristo. E se alguém construir sobre esse fundamento, prosperará. Se não, não vai prosperar. Esses versículos 12 a 15 tratam especificamente da avaliação do ministério cristão. E mesmo que prospere não sendo de Cristo, prosperou para outra finalidade, não é para o evangelho. Alguns construtores em Corinto buscavam participar da obra de Deus, mas não confiavam apenas na sabedoria humana, usavam materiais perecíveis, madeira, feno, palha, que não sobreviverão quando revelados pelo fogo do julgamento de Deus. Os próprios construtores escaparão por pouco da destruição. Paulo advertiu os membros da igreja em Corinto que eles, como o templo de Salomão, deveriam ser edificados com o que é permanente. Veja lá 1 Crônicas 22, dos versos 14 ao 16. Paulo então faz uma revelação interessante do que é e do papel de cada crente no reino de Deus. Ele os chama de santuários de Deus. Assim como Deus demonstrou a sua presença no templo ao enchê-lo com a nuvem da sua glória, 1 Reis 8, de 10 a 11,
Do mesmo modo, habita com seu povo ao enchê-los com o Espírito Santo. Aqui Paulo focaliza a atenção no povo de Deus, como uma corporação, mas em 6:19 mudará o foco para os indivíduos que a compõem. Paulo indica a possibilidade de que alguns construtores em Corinto não estavam apenas usando materiais perecíveis, como também destruíam a obra de Deus. Estes não seriam poupados no dia do julgamento. Já no verso 18 a 20, Paulo volta a falar de modo mais direto sobre o contraste entre a sabedoria divina e a humana. Em função disso, ninguém, verso 21, deveria se gloriar. Uma vez que Cristo é de Deus e os cristãos são de Cristo, os seguidores de Cristo irão reinar na nova terra quando Cristo retornar. Em vista da herança valiosa que está reservada aos coríntios, percebe-se o absurdo das brigas e insensatez da igreja em relação a seus líderes. Eu sou de... Além disso, esse tudo que pertence a cristãos também inclui os líderes da igreja. Ora, se líderes lhe pertencem, é tolice ficar com ciúmes deles. Essa falta de gratidão demonstrada pelos coríntios quanto aos privilégios que o cristão possui também é salientada no capítulo 6, no verso 2. Coríntios 3 começa assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças que estão em Cristo Jesus. O verso 23 do capítulo 3 diz: E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Vou ver aqui, eu leio aqui o verso, a partir do verso 21 de 1 Coríntios, no capítulo 3. Diz assim: Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Então, não devemos nos gloriar nem nas maiores autoridades que respeitamos pelo seu conhecimento, pela sua bagagem teológica, pregação, lógica de argumentação, pela sua coerência, pelo seu talento ao expor a palavra, pelo seu carisma, muitas pessoas carismáticas, pelo seu querigma, pelos seus dons, pela sua oratória, pela sua sabedoria. Não devemos nos gloriar nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as coisas futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Essa finalização é muito interessante em relação à ideia que Paulo está desenvolvendo e nos diz que a glória não deve ser dos homens, mas de Deus. Assim Paulo, Cefas, Apolo, mundo, vida, morte, coisas espirituais, presentes e futuras, tudo é nosso, e nós de Cristo, e Cristo de Deus. A Deus toda glória. Ficaria muito interessante se trocássemos Paulo, Cefas, Apolo, no texto acima por batistas, presbiterianos, metodistas, assembleianos, semeadores. Sou eu contra os batistas? Contra os presbiterianos, metodistas, assembleianos? Nunca. Deveríamos nos unificar e ser apenas uma igreja? Também não creio. Assim, tudo é nosso, e nós somos de Cristo, e Cristo de Deus. Tudo seja feito para a glória de Deus. Amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 4. Ele tem 21 versículos. Eu intitulei esse capítulo 4, o seguinte título: Pede para sair. Amanhã você vai conferir comigo o capítulo 4 de 1 aos Coríntios. Então inscreva-se aí no nosso canal, inscreva-se, não deixe passar essa oportunidade. Clica aí no sininho à sua esquerda e dê o seu like aí, ajudando o nosso canal. A parte escrita aí você vai achar, jamaisdesista.com.br. Lá eu já tenho todos os links de toda a Bíblia. Então tá fácil lá para você acompanhar, seguir. Nossa loja virtual, onde você adquire a Bíblia de Estudo de Genebra e outras Bíblias muito boas, de excelente qualidade, Bíblias de estudo, Bíblias comuns, Bíblia de todo tipo. www.ossemeadores.com.br e nossa rádio, radio.ossemeadores.com. Veja lá, acompanhe nossa programação, esteja conosco a tempo.
Então a todos um bom dia, fiquem com Deus. Maranata. Ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.